Olá, olá pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala pra mim, a imagem hoje ela está melhor? Vamos ver aqui, eu acho que ainda está um pouco escuro, hein? Mas está melhor do que semana passada. Pessoal que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos aí, é uma satisfação enorme. Pessoal que está chegando, fala pra mim por favor, Janaína, ao Jonas. Jonas, um abraço, Jonas. A imagem está muito escura. Se ela estiver escura, eu vou tentar arrumar ela. Eu acho que eu aprendi como é que arruma mexendo nos stories essa semana. Se a imagem estiver escura, estiver estranha, me fala aí, por favor, que eu acho que eu aprendi a arrumar ela. Vou fazer um teste aqui também, galera, só pra gente poder começar bem aqui da melhor forma possível. Se não tem nada aqui. A Si também tá chegando aqui. Ah, eu consegui arrumar mesmo. Melhorou mais ainda, hein? Tá um pouco sujo a lente da câmera também. Mas, galera, vamos ao que interessa, né? Pra quem não me conhece, quem tá chegando aqui agora, meu nome é Everton Siqueira, eu trabalho como psicanalista clínico, tá? E essencialmente eu praticamente atendo só pessoas com ansiedade. Por quê? Porque já resolvi meus problemas com ansiedade, hoje ajudo outras pessoas e também porque as pessoas que me procuravam eram pessoas com ansiedade. Então, acabei optando, né? Acho que mais porque as pessoas escolheram do que porque eu escolhi esse caminho. Mas hoje, né, eu quero tratar com vocês aqui assim de uns temas bem interessantes. Primeira coisa, eu quero trazer para vocês assim, ó, o entendimento dos problemas, da ansiedade, do porquê que as pessoas elas dizem que a ansiedade ela não tem cura, ela só tem tratamento, tá bom? Eu vou revelar um negócio bem interessante para vocês aqui desse pedaço. Depois a gente vai tirar algumas dúvidas ali no meio da live também. Eu sei que vocês sempre têm dúvidas, então guardem suas dúvidas e coloquem aí para mim. E lá no final, para quem acompanhar, para quem ficar junto, eu vou passar para vocês uma técnica interessante, uma técnica importante, que eu utilizo comigo, eu utilizo com os próprios pacientes, e você vai aprender como que você vai utilizar com você também, para que você pegue aquele momentinho que a ansiedade está aparecendo, que ela está ali enchendo o saco, e aí você diminui ela, para que ela não fique ali te afetando todo, também? Pessoal que está chegando, Marli também, seja muito bem-vinda. Todo mundo que está chegando aqui, né? Gabi Alves também, que chegou ali também. Janaína, acho que eu já dei uma boa noite. Galera, boa noite. Quem chegou aí eu não falei ainda, boa noite para vocês, tá legal? Vocês não sabem o tamanho da satisfação que é ter vocês aqui. É maior do que vocês pensam. Gente, vamos entender assim essa tal de ansiedade, esse negócio meio estranho que tem dentro da gente? A ansiedade é um negócio importante na vida de todas as pessoas, tá bom? Por que ela é importante? Porque ela é um mecanismo de sobrevivência. Ora, sabe aquele carro que tem um alarme e aí se alguém começar a chacoalhar ele, começar a balançar, aquele alarme dispara para avisar que tem algo errado, que precisa ter atenção e tudo mais? A ansiedade é isso, tá? Quando algo acontece na nossa vida que não está muito certo, que a gente está correndo algum risco, pensa lá, alguém pode estar querendo roubar o carro. Por isso que a pessoa está lá, chacoalhando a porta, mexendo. O alarme dispara. E quando o alarme dispara, a gente observa, a gente fica mais atento, a gente fica ligado, vai ver se está tudo certo, se não está correndo nenhum risco. Ora, pense comigo. Eu estou lá no sofá da minha sala, no domingo à tarde, e aí de repente o carro na rua toca o alarme. Eu olho, vou dar uma procurada, vou investigar para saber se está tudo certo. Se não é com o meu carro, se não é com o carro de um vizinho, se não está acontecendo nada de errado. E a ansiedade ela é um mecanismo. Ela é um mecanismo de sobrevivência seu. O que acontece? Olha que seu corpo é fenomenal. No momento certo, ela dispara a ansiedade. Quando você encontra algo que pode te trazer medo, algum risco, tá bom? Tô andando pela rua, de repente aparece um cara com uma arma na minha frente. Eu preciso ter ansiedade nesse momento. Eu preciso que o meu mecanismo de sobrevivência faça com que eu sobreviva. Então eu vou ficar ansioso, eu vou querer proteção, eu vou querer me sentir bem, tá legal? Isso é muito, muito importante, tá bom? Olha só, nesse momento, o mecanismo de ansiedade ele vai ser ativado. E quando ele é ativado,
Aí eu vou ter palpitações, aí eu vou ter, o coração meu vai ficar acelerado, meus pensamentos eles vão ficar mais rápidos, talvez eu tenha falta de ar, tem pessoas que têm, tem outras que não têm. A boca pode ficar mais seca, eu vou ficar mais irritado. Olha, eu estou numa situação de estresse, eu tenho uma arma apontada na minha frente. Então, eu estou passando por uma certa dificuldade. Então, nesse momento, a ansiedade ela é muito importante. Em que momento ela é ruim? Bom, vamos voltar na nossa história lá do carro? Imagina o seguinte, eu tenho um carro com um alarme, que está lá na rua. Só que todas as vezes em que ele fica no sol, ele dispara o alarme dele. Se o sol bater nele, dispara o alarme. Bateu o sol no carro, o alarme dispara. Tá certo esse alarme do carro ou eu devo levar ele, né, para o pessoal ver, resolver, né, levar ele no eletricista e falar para ele, cara, o alarme do meu carro não está funcionando, não está funcionando direito. É isso. Quando a sua ansiedade ela começa a aparecer por diversos motivos e os motivos eles não são assim muito verdadeiros, são coisas às vezes que não fazem muito sentido, mas mesmo assim você sente essa ansiedade, esse é o momento em que o seu alarme, a sua ansiedade, ela está sendo disparada de maneira errada. E é aí que existe o transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? Ora, é quando o nosso alarme dispara o tempo inteiro. É quando a gente fica ansioso várias vezes. Por causa do quê? Por causa de vários motivos. A gente fica ansioso porque vai pegar trânsito, a gente fica ansioso porque pode chegar atrasado no trabalho, quando a gente chega no trabalho a gente fica ansioso porque daqui a pouco tem uma reunião, tem algumas atividades para fazer. Aí você fica ansioso mais uma vez porque daqui a pouco está dando horário do almoço e você ainda não fez tudo que tinha que fazer no seu trabalho. E aí quando chega no horário do almoço você fica um pouquinho ansioso também porque o horário é curto e você não descansou nada, você não conseguiu fazer nada do que precisava. E se você precisou sair do seu trabalho para ir no banco na hora do almoço, você vai ficar mais ansioso ainda. Mas aí você volta para o trabalho na parte da tarde. E no segundo período você fica ansioso mais uma vez, porque você ainda tem as coisas da parte da manhã que você ainda não conseguiu terminar, e mais algumas coisas que você precisava e tinha planejado para fazer na parte da tarde. Então você fica ainda mais um pouquinho ansioso. E ao longo dos dias você vem carregando ansiedade, 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 ansiedade. Até que você chega num certo momento em que algo acontece. Pode ser alguma coisa extremamente simples ou pode ser algo um pouco mais efetivo. Vamos lá. Pode ser algo simples, como o seu chefe te cobrar de algumas coisas, e aí você fica ansioso. Ou você mesmo se cobrar de alguma coisa, um prazo, alguma atividade que você ainda não fez. Ou pode ser que alguma coisa mais aconteça. Por exemplo, toca o telefone, e aí né, é uma ligação, o pessoal é lá da escola do seu filho, e ele está falando assim, olha, o Júnior, ele está indo para o hospital porque ele caiu, tá? Ele estava fazendo uma aula de educação física, ele caiu, e ele estava sentindo muitas dores no braço, e aí a gente ligou pro pessoal, ligamos para a ambulância veio pegar ele, e ele está indo para o hospital, tá? Mas está tudo bem com ele, não tem problema nenhum. É só que ele estava com muitas dores, e aí a gente achou melhor ele passar no médico. Nesse momento você já está sobrecarregado de tudo que está acontecendo no seu dia, e aí você simplesmente explode, vem aquela crise de ansiedade, você não consegue mais ficar ali no seu trabalho, e de repente você já está se preocupando, pensando em como é que você vai sair dali, e você vai lá no hospital socorrer o Júnior, que pode ter acontecido qualquer coisa com ele. Nesse momento passam 1000 coisas na sua cabeça, e a única coisa que não passa é, será que ele só está com o braço roxo? Será que ele só caiu e deu um mau jeito? Algo simples como isso não passa na sua cabeça, tá bom? E aí o que acontece? O que acontece com vocês é o seguinte, não só com vocês, tá? Acontece com todas as pessoas. Ao longo dos dias, ao longo do tempo, quando isso vem acontecendo rotineiramente, você vai desenvolvendo hábitos, padrões de pensamentos. Vamos lá. Todas as vezes em que toca o meu celular e eu estou no trabalho, é notícia ruim. Olha só, da última vez era o Júnior, da outra vez era a minha tia. Teve um dia que foi a minha mãe. E
O dia que, para falar que não foi nada, falaram que o meu nome foi pro Serasa. E aí você começa a criar ali, entende? Várias e várias coisas que te levam ao pensamento de ansiedade. Então você cria ali um padrão que te leva ao transtorno. É um padrão que cria doença aí dentro de você. Tudo que você faz, tudo que acontece vai gerando essa certa ansiedade. E aí você vai se tornando aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa estressada, aquela pessoa de pouco humor. Ou você fica muito bravo, aí a gente tem os dois casos, ou você fica muito bravo, ou você retrai tudo isso e começa a guardar uma tristeza absurda aí dentro de você. Tá? São dois casos ali. E aí, existe alguns problemas, né? O primeiro deles é que a pessoa precisa procurar um tratamento. Quanto mais rápido ela procura um tratamento, mais rápido ela vai se recuperar também, porque menos agressivo está a ansiedade no corpo dela. Tem menos coisas para serem trabalhadas. Tá legal? O segundo ponto é você vencer a sua própria ansiedade. Para você entrar no tratamento, você já precisa vencer a sua própria ansiedade. Porque a sua própria ansiedade vai fazer com que você não acredite no próprio tratamento. Ora, que doença que quer que você trate dela? É lógico que nenhuma. E aí o que ela faz? Ela te coloca alguns pensamentos do tipo: ah, isso aí não dá certo não. Esse Everton aí, capaz mesmo. Não. Ele faz atendimento online, não funciona. Ela vai colocar vários problemas, vários empecilhos. Do tipo, mas o que acontece se cair a chamada? Será que vai ter bateria o seu celular? Nossa, mas isso e aquilo, isso não funcionar. E papapá. E ela vai colocar 1000 questões, 1000 dúvidas na sua cabeça para você não fazer. Bom, isso é um problema. Vou responder uma pergunta aqui, gente. Vamos lá? Ó, a Gabi Alves, ela perguntou para mim o seguinte aqui. A ansiedade precisa ter sempre algum gatilho para ela agir? Às vezes eu estou em uma situação tranquila e do nada meu coração acelera e aqueles sintomas aparecem. É comum? É comum? Sim, é comum. Tá? Precisa ter um gatilho? A maioria dos casos existem. A maioria absoluta, assim. Vamos lá. Eu não fiz nenhum estudo, mas eu diria, assim, por experiência, que mais de 90% existe o gatilho. Que gatilho é esse? Tá? Cada pessoa tem o seu. Mas um gatilho ele pode ser um simples pensamento, Gabi. Ele pode ser um simples pensamento. Pode ser só um pensamento do tipo assim: mas e se isso não der certo? Isso já pode ser um gatilho. Ou um pensamento do tipo: mas o que vai acontecer se isso não funcionar? Isso já pode ser um gatilho. Tá? Um simples pensamento pode ser um gatilho. Ou uma pequena emoção. A ansiedade ela tem uma forte ligação com o medo. Quando a gente sente medo, a gente fica ansioso. Porque o medo ele é importante pra gente. Porque o medo faz a gente sobreviver. Ele faz a gente sobreviver deixando a gente ansioso. Tá? A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. E o medo é ligado nesse mecanismo. Então quando você sente um certo medo, vem a ansiedade. Ora, não sei se vocês já andaram de montanha-russa, pularam de paraquedas ou fizeram qualquer coisa assim, algum esporte mais radical. Nem que seja andar de carrinho de rolemã na ladeira. Mas talvez quando a gente vai fazer assim, algo mais, assim, um pouco mais de adrenalina, vem um certo medo. E quando esse medo vem, o coração bate mais forte. Isso é o nosso mecanismo de sobrevivência, é essa ansiedade ainda trabalhando ali dentro da gente. O detalhe é que existe a ansiedade que ela é uma doença. E aí ela aparece nos momentos em que, por exemplo, você está de boa vendo uma Netflix sentado no sofá da sala. E existem os momentos onde ela aparece, onde ela é necessária. Por exemplo, um assalto, ou por exemplo, se tiver um cachorro correndo atrás de você na rua, isso são momentos em que é necessário. Se tiver um pitbull correndo atrás de mim na rua, desculpa, mas eu vou ficar muito ansioso, eu vou querer pular o muro da primeira casa que eu ver. Tá? É sobrevivência isso. Mas olha só, Gabi, existem, tá? Respondendo sua pergunta ainda, e também isso serve para
várias pessoas aí, que eu sei que vocês tentam encontrar a origem da ansiedade. O gatilho mental, ele pode aparecer assim, sem a gente ter muita percepção racional dele. O que eu quero explicar para vocês com isso? Olha só, provavelmente agora você está observando essa live aí, talvez pelo seu celular. Então você está aqui com o celular na mão e você está observando tudo que está acontecendo aqui. Mas só por um instante, perceba que o seu campo de visão, ele não está focado, ele está focado no seu celular, o seu foco está no seu celular, mas você consegue observar o que está fora do celular também. Você consegue observar, por exemplo, parede, uma televisão, um sofá, uma cama, seus pés. Você consegue observar outras coisas, outros objetos que estão no mesmo ambiente que você. E aí tem uma sacada muito grande. Muito grande. Porque é o seguinte, nós recebemos o tempo inteiro, tá? 6 a 9 estímulos, 6 a 9 informações no nosso cérebro o tempo inteiro, de 6 a 9. E dessas 6 a 9 informações, eu te digo que nem todas a gente consegue processar de maneira consciente, tá? Quer ver alguns exemplos? Você está aqui me ouvindo e tudo mais, tá lá na live, tá rolando e tudo mais. Talvez você não tenha escutado alguns barulhos na sua casa. Barulhos às vezes de outras pessoas andando, barulho às vezes da própria rua, um carro passando, uma moto. Talvez você não tenha escutado barulho ou não tenha se dado conta de alguma fala que aconteceu na televisão ali por perto. Talvez você não tenha se dado conta dos objetos que estavam ali por perto. Você está, por exemplo, sentado. Você está recebendo, por exemplo, estímulos da cadeira encostando na minha perna, né? E eu também tenho do encosto da cadeira nas minhas costas. Se eu não estiver atento, eu não prestei atenção em nenhum desses. Eu não estou percebendo se a cadeira ela está dura ou não. Então, nesse momento, eu estou recebendo muitas informações e muitas delas entram para o meu subconsciente, E o nosso subconsciente ele não é muito racional, não, tá? Ele não é muito racional. Ele recebe as informações, pensa, processa, mas o meu racional é onde tem algumas coisas que a gente está prestando atenção agora. E é ali no racional que você está procurando, provavelmente, cadê o meu gatilho? De onde veio a ansiedade? Nossa, eu tô tendo uma crise aqui, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas às vezes a crise ela vem de um momentinho. Alguma coisa do tipo assim, passou um carro com uma ambulância, um carro de polícia na rua com uma sirene ligada, você ouviu, mas de maneira inconsciente, subconsciente. Você ouviu isso e isso pode ter disparado a sua ansiedade, tá bom? Só um exemplo aí para você ter aí, tá bom? Você pode ter ouvido alguma coisa na televisão e isso acabou disparando ali, tá legal? São exemplos. Para a gente encontrar esse gatilho, eu preciso ir um pouco mais a fundo com você aí de maneira individual, tá? Eu gostaria de fazer isso. Se você puder me mandar uma mensagem depois, eu te ajudo para a gente poder encontrar isso e, sabe, trabalhar esse ponto que eu entendo que é ruim. Esses gatilhos, eles são péssimos, tá bom? São péssimos. Deixa eu responder mais uma pergunta aqui, depois eu conto para vocês um gatilho mental que eu tinha, eu precisei trabalhar muito forte. Vamos lá. A Marília perguntou para mim aqui, é verdade, um simples pensamento, meu coração fica acelerado, o corpo treme, é horrível essa sensação. Já vai encaixar certinho. Marília, um pensamento pode ser um gatilho. Um pensamento simples pode ser um gatilho. E esse pensamento ele pode ser extremamente simples. Eu vou citar para vocês um exemplo pessoal meu, tá? Houve um tempo em que eu tinha um gatilho forte que me deixava mal, que era não corresponder com as pessoas. Por exemplo, eu falava para você alguma coisa do tipo assim, não, pode confiar, eu vou fazer isso para você. Pode deixar que eu faço. E aí aconteceu alguma coisa, não deu certo o que eu te prometi que eu ia fazer, tá bom? E aí eu ficava
extremamente mal. Ficava ansioso, não sabia o que fazia, papapá, mais muitas coisas. Isso me atrapalhou muitas vezes quando eu estava trabalhando, né? Trabalhei em indústria antes de ser terapeuta. Isso me atrapalhou na época da faculdade, por exemplo, quando eu estava estudando. Por exemplo, mais novo, precisamos fazer um trabalho em grupo. Ah, não, pode deixar que essa parte eu faço. E aí, se eu não conseguisse fazer, se eu precisasse de alguma ajuda, eu tinha prometido que eu ia fazer. E por não corresponder àquilo que eu tinha prometido, eu ficava muito mal, extremamente mal, tá? E esse gatilho mental foi assim, ó, nossa, massacrava eu por dentro. Massacrava eu por dentro. Algumas coisas do tipo assim, não, pode ir que vai dar certo, eu tô com você, pode confiar. E, nossa, se não desse, se não fosse perfeito, acabava comigo. E ele vinha de pensamento. Esse vinha de pensamento, tá bom? Quando eu mudei, na verdade eu só mudei o meu padrão. Eu só mudei o meu padrão. Olha só, o que é um padrão? Vamos pensar numa receitinha de café. De café porque é importante. A gente pega o café, né? Esquento a água, deixa eu ver se eu estou aprendendo, tá, gente? Se estiver errado, me ajuda aí. Eu esquento a água, aí eu pego o café, coloco no coador, jogo a água, aí o café vai passar, depois eu coloco lá o açúcar, mexo, coloco na garrafa térmica para ele não esfriar logo, e aí eu distribuo para as pessoas da casa. Tem um padrão, tem um procedimento, um passo a passo. E os seus pensamentos também têm um passo a passo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do gatilho. Algo acontece, por exemplo, veio lá meu pensamento, preciso cumprir com o que eu prometi. Se eu não cumprir, algo ruim acontece. E aí tem lá um pensamento ruim. Mas aí, o que a gente faz? A gente troca o acontecimento lá da frente. Se eu não cumprir com algo ruim, preciso fazer isso. Eu preciso de um plano B, mas um plano B que eu acredite, que fique fixo na minha cabeça. Para que ele aconteça de forma natural. Sabe quando você faz as coisas de forma natural, sem pensar muito? Igual escovar os dentes? Você começa a escovar os dentes, é de forma natural. Você já faz aí muitos anos que você está escovando os dentes. É a mesma coisa. E como é que a gente faz isso? Muda o seu pensamento e repete o padrão de pensamento várias vezes. Vamos lá, passo a passo para vocês poderem entender. Quando eu tenho meu gatilho, isso acontece. Tá? Quando eu tenho gatilho, isso acontece. Quando eu tenho gatilho, esse outro acontece. E aí eu mudo o meu padrão, eu crio um novo, criar um novo. Gente, vocês podem criar pensamentos novos o tempo inteiro, tá legal? Vocês podem. Então, o gatilho continua existindo, só que o resultado é outro. O gatilho acontece, mas o resultado é outro. Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um exemplo, né? Só para vocês poderem entender. Quando as pessoas gritavam, vamos pegar um exemplo de uma pessoa assim, as pessoas gritavam com a pessoa, e aí ela ficava triste, aí ela se fechava e chorava. Agora não. Agora a gente muda esse padrão, esse comportamento. Alguém grita com ela, ela ao invés de ela ficar triste, ela fica com raiva e discute. Mudamos o padrão. Ou alguém grita com ela, o gatilho continua existindo, e a gente muda o que acontece. Ela se sente assim, ela enfrenta aquela situação, ela questiona, ela debate. Quando ela faz isso, acabou o problema. Acabou o problema. E aí o que ela tem que fazer? Repetir o novo padrão algumas vezes. Quando ela repetir o padrão algumas vezes, acabou. Acabou. Tá bom? É assim que funciona, é assim que você muda os seus pensamentos. Tem gente que fala aí na internet de reprogramação mental. É assim que se reprograma a mente. Você destrói um pensamento ruim, um gatilho, e cria um novo. Dá para fazer isso com ansiedade? Completamente. Completamente. Porque os eventos que te traziam medo, que disparavam a ansiedade, eles continuam acontecendo. Quando eles acontecerem, ao invés de você ficar ansioso, agora você tem um segundo comportamento, um comportamento melhor.
Ah, Everton, mas e o primeiro comportamento? Ah, o primeiro comportamento a gente enfraquece ele, deixa ele fraco, idiota, sem sentido e joga ele fora. É assim que faz. É assim que funciona. E como é que eu faço isso? Crio o pensamento, crio outro pensamento bom. Vamos lá. Pensa no gatilho, pensa no pensamento novo que você quer ter. Pensa no gatilho, pensa no pensamento novo. Pensa no gatilho, pensa no pensamento novo. O que você vai precisar fazer? Repetir isso várias vezes. Se possível, colocar emoção nisso que você está fazendo. Tá? Colocar emoção. Se eu tenho um gatilho que eu quero que eu me sinta com mais coragem, eu preciso adicionar a emoção de coragem nele. E onde é que tem emoção de coragem? Tem aí dentro. Tem emoção de coragem aí dentro. Algum dia você já teve coragem, nem que seja para fazer alguma coisa mais simples. Por exemplo, um dia eu tive coragem e, olha, eu fiz uma viagem de ônibus sozinho. Talvez algum dia de coragem. Então você teve coragem, tá? Adicione repetição, emoção. Tá legal? Só fazer isso, repete isso. Essa técnica funciona, tá bom? Eu vou ler aqui um negócio que mandaram aqui pra mim aqui. Deixa eu ver aqui. Tô devendo, no meio das explicações ficou lá pra trás. Ó, a Adriana falou, quem puder fazer o tratamento... A Adriana tá contando o relato dela aqui, gente. A Adriana tá só contando aqui como é que foi a experiência dela, tá? Gente, se vocês não... Se alguém tiver dúvida, pergunta pra Adriana. Não vou fazer minha propaganda. Vou falar pra vocês perguntarem pra Adriana. Porque daí eu vou ser suspeito a falar. Deixa que a Adriana fala. Foi um caso ali nossa, mudou de vida. Mudou de vida. Tá? Mudou de vida. Não vou falar pra vocês o quanto que mudou, mas eu digo que mudou muito. Mudou da água pro vinho, talvez. Tá? Galerinha, até aqui, vocês entenderam, né? Como é que foi isso? Como é que funciona, assim, como é que a gente pode mudar o pensamento? Tá? Existe uma segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Muito, muito, muito importante. Como que eu faço com a droga do pensamento ruim? A ansiedade traz pensamento ruim. E aí, o que eu faço com ele? Preciso lidar com ele. Preciso resolver ele. Vou ficar convivendo com o pensamento ruim? Não faz sentido. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar esse pensamento ruim? A gente vai usar um negócio chamado metamodelo. Olha que nome bonito. Metamodelo. Escreva esse nome aí que não vai adiantar nada para você. O que importa é o que você vai fazer aí com a técnica. Vou ensinar isso aí para vocês. O metamodelo nada mais é do que vocês duvidarem do próprio pensamento. Mas como assim? Como eu vou duvidar do meu próprio pensamento, Everton? Bom, você vai fazer algumas perguntas e você vai se responder essas próprias perguntas. Tem 2 jeitos de fazer. Eu vou ensinar para vocês o jeito mais longo até vocês criarem mais prática. Depois vocês podem fazer com mais prática, vocês não precisam fazer desse jeito. Tá bom? Qual que é o jeito que a gente faz? Escreve num papel qual é o pensamento ruim que você está tendo. Pega um papel, escreve lá o pensamento ruim. Aí você vai fazer uma primeira pergunta para ele. Essa primeira pergunta vai ser como se você estivesse duvidando dele. Sabe quando a pessoa está duvidando do relacionamento dela, achando que está sendo traída? O marido chega em casa e fala assim: oi, cheguei, estava fazendo uma hora extra no serviço. E aí a mulher está duvidando e aí ela fala assim: hora extra? Até agora? Estava fazendo hora extra. É mesmo? Com quem? Aonde? O que você ficou fazendo? Deu certo? Conseguiu organizar? Tá. E depois da hora extra, você veio direto embora? Tá vendo que a pessoa está duvidando do marido? Olha só. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai escrever no papel lá em cima o seu pensamento. Coloca lá em cima. Escreveu lá o pensamento. Depois você vai começar a duvidar. Começa com uma pergunta do tipo:
Vamos pegar um exemplo. Alguém cita um pensamento aí pra gente fazer um exemplo mais prático? Se possível. Temos 7 pessoas aí. Alguém cita pra mim um pensamento ruim. Vai. A gente vai fazer um negócio na prática aqui. Fica mais legal. Você vai questionar o seu próprio pensamento. Você vai fazer alguma pergunta do tipo assim. Vai escrevendo aí, gente, que a gente já vai fazer esse negócio na prática aqui. Vai olhar para o pensamento está escrito aqui no papel, você vai olhar para ele e vai falar assim, olha, mas baseado em que isso aqui é verdade? Ah, já chegou aqui já. Vou morrer. A pessoa deu lá um pensamento, vou morrer. Aí, bom, baseado em que eu vou morrer? Aí, né? Não, mas algo vai acontecer. Seu coração, ele tá disparado, ele tá batendo rápido. Tá, mas eu já fui no cardiologista e ele falou que eu não tenho nada. Não responda. Mas, mesmo assim, ainda continuo acreditando que eu vou morrer. Tá. Como eu vou morrer? Ah, vou infartar. Ah, tá. Como eu sei que eu vou infartar? Ah, porque tá batendo rápido o coração. Ah, tá. E o coração só bate rápido quando a gente vai infartar? Não. Quando eu tô correndo, ele também bate rápido. Ah, tá. Então, será que não é disso? Não, eu não estava correndo. Ah, tá. Mas então, olha só. O meu psiquiatra, o meu psicanalista lá, ele pegou e falou para mim o seguinte. Ansiedade também faz o coração bater rápido. Será que eu tô ansioso? Ah, um pouco. Mas o que eu tô pensando? Ah, eu tô pensando que eu vou morrer. Eu tô pensando que eu vou morrer. Mas eu vou morrer? O que aconteceu que eu vou morrer? De onde veio isso? Essa ideia? Ah, não, sabe o que é? É que eu vou no médico, aproveitando a próxima pergunta aqui. E as pessoas só vão no médico quando estão ruins, sabe? Quando elas estão precisando de ajuda. Ah, tá, legal. E só porque você vai no médico você morre? Ou as pessoas que voltam no médico são as que vivem? Ah, não, as pessoas que voltam no médico são aquelas que vivem, né? Tá. O seu caso, ele é complicado? Assim, não, nem sei, não deve ser nada não. Ah, não, meu caso é muito complicado. Ah, o seu caso é muito complicado, por quê? Ah, porque ansiedade, né? Ansiedade é difícil. Tá, mas ansiedade mata? Você já viu alguém que morreu de ansiedade? Pra ser sincero, não. Geralmente as pessoas morrem, sei lá, de Covid, morrem porque infartou, o coração parou, mas de ansiedade mesmo, nunca vi ninguém morrer. Nossa, mas então, como é que fica isso? Será que você vai morrer de verdade? Será que você está passando por alguma coisa ou será que é só uma crise, algum sintoma? Ah, é verdade mesmo, eu vi um sintoma, eu vi um negócio que realmente o coração bate mais rápido, isso aqui é um sintoma. Acho que eu preciso fazer alguma coisa. Ah, sim, e o que você pode fazer? Ah, eu posso procurar ajuda, o Everton tem lá áudios de controle da ansiedade que eu posso ouvir, tem algumas coisas, tem uns ensinamentos, tem algumas técnicas que ele passa pra gente nas lives ou em vídeos. Ah, sim, e o que está te impedindo de ir lá e fazer isso daí? Ah, sabe o que é? É que agora, né, não sei se funciona comigo. Tá, mas funciona com tantas pessoas, por que não vai funcionar com você? Ah, não sei. Tá entendendo como é que funcionou? Eu fui questionando e respondendo, questionando e respondendo, questionando e respondendo. Quando eu vou questionando e respondendo, o meu próprio pensamento de morte parou de fazer sentido e começou a aparecer vários outros pensamentos. Todos esses outros pensamentos eu também vou questionando. E conforme eu vou questionando eles vão parando de fazer sentido e eu vou começando a direcionar o meu pensamento para as coisas certas. E como é que vocês vão fazer essas perguntas? E aí está a grande sacada. A grande sacada não está em responder as perguntas, está em como perguntar. Escreve lá em cima da folha o problema. Escreve a resposta. Escreve a pergunta. Escreve a resposta. Como é que você vai perguntar? Palavras-chave da pergunta. Como, quando, onde? Baseado em quê? Desde quando? Como você sabe? De onde vem isso? Coisas desse tipo. Existe uma única coisa que você não pode perguntar.
E essa é a mais importante. Guarda isso, porque todas as outras perguntas, elas são válidas para essa técnica. Menos essa pergunta. Por quê? Tá? Porque ele não é válido. Para essa técnica não serve. Não pergunte para você mesmo o porquê. Tá? Por exemplo, por que você não utiliza nenhuma das técnicas que o Everton ensinou? Aí você vai dar uma justificativa. Porque eu não acredito. Exemplo. Agora, se você perguntar assim, por que você não utiliza nenhuma das técnicas... Não, o que te faz não utilizar nenhuma das técnicas que o Everton ensina? Eu não... Eu tenho dificuldade de fazer ela sozinho. Tá. Quem pode te ajudar? O Everton. E ele responde perguntas? Sim. Você já mandou uma pergunta para ele? Não. Você pode mandar uma pergunta para ele? Posso. Quando você pode mandar uma pergunta para ele? Agora. Então manda. Entenderam a diferença que foi a tratativa? Quando você não pergunta o porquê, e na verdade quando você vai perguntar as perguntas certas, as coisas mudam. O entendimento do seu problema é outro e a técnica acontece. Tá? É assim que você muda, que você constrói um pensamento muito, muito melhor. Quem me conhece, quem convive mais comigo assim no dia a dia, tá? Quem trabalha aqui por perto e tudo mais, vai notar que eu evito ao máximo fazer qualquer pergunta falando assim, mas por que isso? Mas por que aquilo? Porque isso não ajuda as pessoas. Isso não ajuda. Às vezes as pessoas estão com algum problema, tô lá num churrasco, tô lá conversando com alguém, tô tomando um café com alguém, e aí a pessoa fala pra mim assim, eu tô com um problema assim, assim, assado. Eu falo assim, beleza, né? Às vezes é alguma coisa que eu posso orientar a pessoa. Eu nunca pergunto pra essa pessoa, mas por que isso? Nunca pergunto. Eu sempre faço outras perguntas. O que, como, quando, onde, baseado em que, desde quando. O que te fez pensar isso? Quando eu faço esse tipo de pergunta, a pessoa me traz algumas respostas muito importantes. E aí ela mesma consegue tirar ali algumas reflexões e algumas ideias, alguns insights que fazem toda a diferença. Tá? Fazem toda a diferença. Tá legal? Apareceu outros pensamentos aqui, tá bom? Vou ao médico, preciso viajar sozinha, se eu ficar sozinha posso passar mal e quem vai me ajudar? Gente, qualquer pensamento desse serve. Escreve. Começa escrevendo isso no papel, tá? Para vocês pegarem prática. Depois que vocês fizerem isso no papel umas 10, 15 vezes, pode fazer isso de cabeça, mentalmente. Igual eu fiz aqui. Tá bom? Mas isso precisa ali de um pouquinho de prática. Você pode praticar um pouquinho por dia. Se você praticar um pouquinho por dia, um pensamento por dia, daqui 15 dias você já está assim, ó, super preparado aplicando essa técnica. E aí você vai ter melhora, você vai melhorar, a qualidade de vida sua vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Olha, você está aprendendo técnica terapêutica, técnica que o terapeuta usa com as pessoas dentro do consultório. Tá bom? É assim que funciona. Você também não precisa fazer, tá bom? É alguma coisa que você faz se quiser. Se você quiser melhorar. Se não quiser, tudo bem também. Pode escolher alguma outra técnica, alguma outra linha. Eu não vou ficar chateado. Eu entendo que tá tudo certo, tá bom? Você não é obrigado a nada. Galerinha, dúvidas, perguntas, questionamentos? Como que vocês estão? Como é que tá a vida? Vocês entenderam até aqui? Entenderam um pouquinho sobre a ansiedade? Entenderam como substituir os pensamentos? Cria o pensamento, troca, cria o pensamento, troca o pensamento novo. Tá? Uma outra técnica aí também. Qualquer dia a gente pode fazer uma live mais especial só para falar como é que eu troco os pensamentos. A gente pode fazer isso daí sim, tá bom? Mas por hoje, o mais importante que eu queria, o meu objetivo hoje aqui era esse. Fazer vocês entenderem um pouco mais sobre a ansiedade, um pouco mais sobre esse mecanismo,
quando ele se torna assim, deficiente e ele acaba trazendo prejuízo para a nossa vida, tá? E os prejuízos eles são diversos. Você vai ter prejuízos na sua vida pessoal, seus relacionamentos, na sua qualidade de vida, você não consegue relaxar, você não consegue sentar e ver uma novela, um jornal nacional, uma Netflix, um vídeo, que seja. Você tem uma certa dificuldade. A ansiedade causa procrastinação, e aí os dias, os meses, os anos vão passando e você não constrói nada efetivo nem grande. Tá? Você deixa de realizar seus sonhos, seus objetivos. Tudo isso a ansiedade pode ir fazendo, tá? É terrível, é uma doença silenciosa e terrível, tá bom? Por que terrível? Gente, porque a dor da ansiedade, ela não acontece necessariamente todos os dias e todo o tempo. Não acontece. Quando ela vem forte. Quando vem, ela vem para arrebentar. Ela vem aquela crise forte, a pessoa fica lá mal por alguns minutos, algumas horas. Tá? Vamos dizer assim, a pessoa fica mal 2, 3 horas, a pessoa não dorme direito, aí ela, ao invés de dormir 8 horas, ela passa a dormir 5. Ao invés de ela ir dormir meia-noite, 11 horas, ela começa a ir dormir 1 hora da manhã, 2 horas. Então, assim, ela é terrível. Mas ela pode acontecer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E por um período. 2 horas, 3 horas. Então ela não acontece o tempo inteiro. É diferente de você cair de bicicleta e quebrar a perna. Tá? É diferente. Quando você cai e quebra a perna, você vai sentir dor o tempo inteiro. Então você vai lá e você vai no pronto-socorro e vai colocar um gesso na perna. Para parar de sentir dor. Quando você está resfriado, está com febre, está com dor no corpo, é o dia inteiro sim. Você vai espirrar, vai tossir, vai ficar com febre, vai ficar com aquele, talvez, gosto ruim na garganta em situação de fechar, vai ficar com o nariz escorrendo. Tem várias coisas que acontecem. E aí isso aí te incomoda e você procura ajuda. E diferente da ansiedade, que o prejuízo dela é a longo prazo. Mas ela permanece na sua vida dia após dia. Ela fica lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta ela dá o ar da graça e acaba com a sua sexta-feira. Aí no sábado ela tira o dia de folga e espera para acabar com o seu sábado na parte da noite. Aí no domingo ela dorme até um pouco mais tarde e vai te atrapalhar na parte da tarde. Na segunda-feira ela não faz mais nada, na terça também não, e na quarta ela faz alguma coisa. Você tinha planejado de ir no cinema porque era mais barato, e aí ela dá o ar da graça de novo e ela atrapalha ali. E aí você ia ter um momento gostoso, um momento mais romântico com o seu marido, e aí você não consegue. Então tudo isso vai acontecendo. Ela vai trazendo para você prejuízo dia após dia. São pequenos prejuízos, ela vai tirando de você de pouco em pouco. De pouco em pouco. É como se ela fosse os juros do cheque especial, sabe? Que vem comendo ali o seu salário de pouco em pouco. Todo mês ele pega um pouquinho, todo mês ele pega um pouquinho, todo mês ele pega um pouquinho. Esse é um grande problema. Por isso que eu falo para vocês, tá com problema de ansiedade, resolve logo. Resolve logo. Porque senão os anos vão passando, os meses vão passando, o seu prejuízo, as suas percas vão ficando maiores, você deixa de conquistar os seus sonhos, você para de... sua vida fica assim, estagnada, sem seguir para frente. Muito pelo contrário, na maioria dos casos ela volta para trás, e aí você para de melhorar, você vai ficando mal, pior, 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 cada dia. Cada dia um pouquinho pior. Ao invés de melhorar um pouquinho por dia, você piora um pouquinho a cada dia. E aí, quando a pessoa entra para fazer um tratamento, daqui 5 anos, 3 anos, ela está totalmente destruída. E aí a gente tem que reconstruir a vida dela inteira. Inteira. 3 anos para a gente resolver. Isso torna o tratamento um pouco mais complexo? Sim. Deixa de funcionar? Não. Funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Qual é a dificuldade? Você vai precisar de mais uns dias de tratamento. Se você vem logo, resolver seu problema logo, daqui 2, 3 semanas está resolvido. Se você demora muito, a gente vai precisar de 5, 6 semanas. Bom, 5 semanas geralmente resolve. 6 para um caso muito complicado.
muito complicado mesmo, tá? Galera, até aqui vocês entenderam? Entenderam o prejuízo? Parte ruim? Entenderam que a ansiedade ela é um mecanismo importante pra gente? Por isso que ela não tem cura? Porque se eu tirar a ansiedade de vocês, vocês ficam bobos? Vocês não vão mais ter um mecanismo de sobrevivência aí dentro? Por isso que a gente não pode dizer que ela tem cura, porque não é possível retirar 100% a ansiedade de uma pessoa, tá bom? Porque é um mecanismo de sobrevivência, é natural, faz parte de você. É como se eu quisesse falar pra você que você nunca mais vai sentir fome. É impossível. Se você não comer, você morre. Então é impossível, tá legal? Por isso que a ansiedade existe tratamento. Porque existe o transtorno. O transtorno é a doença. O transtorno é a doença. Mas a ansiedade, como mecanismo de sobrevivência, é completamente normal. Eu me recordo que no final de semana, eu recebi um relato aí de uma pessoa aí que quase foi assaltada. Quase foi assaltada, infelizmente. Ela e o marido fugiram de carro. E olha só que momento. Nesse momento, ela teve essa fuga, ela fugiu de carro. E tudo bem, mas ela se sentiu um pouco ansiosa depois que tudo passou. E isso era completamente normal. Isso não é nenhuma patologia, não é nenhum transtorno de ansiedade. Isso é normal. Isso é saudável. Isso é saudável. Ela fugiu, ela evitou uma situação que poderia trazer alguns malefícios para ela. Ela poderia ter sido assaltada, poderia ter acontecido pior, ela ter morrido, poderia ter perdido pertences. Ninguém quer ser assaltado. Então, nesse momento, a ansiedade dela estava tudo certo. É algo normal ali. É algo importante isso aí que aconteceu. Por outro lado, imaginem só se ela não tem ansiedade nenhuma. Ela ia ficar lá e poderia ter acontecido alguma coisa ruim com ela, tá bom? Então existe ali a ansiedade que ela é um transtorno e aí ela atrapalha a sua vida, e existe quando ela é natural, quando ela é normal. Quando ela é normal, tudo bem, a gente não faz nada. Quando ela é um transtorno, está atrapalhando a sua vida, a gente vem, faz o tratamentinho, faz o programinha certinho, sessões, e resolve de uma vez por todas. Tá legal? Gente, tratamento de ansiedade é eficiente? Sim. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou te ensinar é você enfrentar a sua própria ansiedade. Se você precisa aprender a enfrentar as coisas da vida. Bom, como é que você vai enfrentar? Vamos criar, desenvolver recursos e vamos instalar, colocar esses recursos, por exemplo, na palma da sua mão. Quando você fechar a mão, você se sente com coragem, por exemplo. Você se sente segura e com coragem. Pronto, isso te ajuda a enfrentar qualquer coisa, tá bom? Só um exemplo. Só um exemplo para vocês. Desse jeito você enfrenta tudo. E aí, você vai viver bem. Por isso que o tratamento, ele não é para você resolver só um probleminha aqui, não. É para você viver diferente. É um tratamento pensado e planejado para você viver bem 30, 40, 50 anos. Tá bom? Eu quero tratar você, que você siga a sua vida bem, muito bem. Depois eu só quero histórias. Só quero relatos da pessoa contando histórias de coisas boas e melhores que tem acontecido na vida dela. Tá bem? Legal, gente? Mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que quer colocar aqui? Everton nos coloca Rueiros. Olha só, gente. Ai. Essa moça, a Adriana, ela tá tirando o atraso, tá? Ela passou muitos anos da vida dela sem conseguir ir direito pra rua, fazer as coisas que ela queria, que ela tinha vontade. Agora fez o tratamento e agora ela não fica mais em casa. Agora eu tô recebendo um pedido da família dela, mãe, irmãos, marido, para mim colocar uma corrente nela e amarrar ela no pé da cama, porque ela não fica mais em casa. Agora ela só quer saber de sair. Tá? Então eu estou encomendando já no Mercado Livre uma corrente para a gente amarrar ela um pouco, porque o tratamento ali mudou muito e agora ela está correndo atrás do atraso, muitos anos ali de prejuízo, que agora ela está correndo atrás e agora não para mais. Não para mais. Está feliz da vida e seguindo ali
muito diferente a vida. Segue em frente porque é assim mesmo. Só ela sabe os benefícios e como foi bom, né, agora poder sair para ruas do jeito que ela tá saindo agora. Galerinha, se ninguém tiver dúvida, eu vou fechar a live. Se alguma dúvida aparecer depois para você que assiste mais tarde, me manda lá, me manda no direct, me manda uma mensagem. O pessoal que vai assistir no YouTube também, coloca lá nos comentários. Se vocês têm os meus contatos, manda uma mensagem também, tá bom? Gente, um forte abraço para todo mundo. Fiquem muito bem. Contem comigo. No momento certo a gente vai resolver e vai tratar tudo isso, tá bom? Um forte abraço para vocês. Tenham uma ótima semana e juntos vamos resolver e tratar essa ansiedade. Um abração e até mais.